Mas o que eu queria dizer para vocês hoje, e vai ser bem rápido, não vai ser demorado, né? É sobre as garantias que um crente pode ter, né? E fala-se aqui nesse estudo que eu fiz sobre 7 garantias que o crente tem no céu. Claro que existe muito mais garantias do que 7, mas eu coloquei as principais garantias aqui, né? O que que Deus nos garante lá no céu, que aqui na terra você pode até ter, mas é superficial, é pequeno, é frágil, é inconstante, é, é temporário, né? Não é fixo. E muitas vezes pode ser até uma mentira, né? A gente acha que possui e não possui, né? E a primeira de todos para abrir esse leque de garantias aqui está em Filipenses 3:10. Nós vamos ler 7 versículos, porque são 7 garantias. E eu gostaria que os irmãos pudessem compartilhar com a gente aí. E o Edu não está ali agora? Ah, está ali sim. Você consegue projetar, João? É... Ah, já colocou pra gente lá, ó. O rapaz é esperto, né? Tá ali, ó. Para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Irmãos, a primeira garantia e a principal de todas, a gente tem que abrir com ela, não pode deixá-la por último, é que nós temos um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo, né? A nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Sabe? Aqui nesse mundo, de vez em quando a gente alguns filmes aí, algumas séries, filmes, e sempre tem um Salvador, né? Sempre tem um Salvador, um mocinho ali no filme ali que salva, que resolve o problema. Jesus, ele é o Salvador de toda a humanidade. Então não importa o problema que você esteja passando, a situação que você tenha, pode ser uma situação que pode ser resolvida nessa vida, ou pode ser que não seja resolvida nessa vida. Mas nós temos certeza que lá no céu, todos os seus problemas serão resolvidos. E eu vou dizer uma coisa, melhor ainda, lá no céu nenhum problema você terá, não é que vai ser resolvido no céu. Você já vai entrar dentro do céu sem nenhum problema, num corpo glorificado. E muitas vezes a gente fala assim, lá no céu seus problemas serão resolvidos. Quer dizer que os problemas vão para lá e depois Jesus vai resolvendo um por um? Não. Pensando agora, tentando consertar aquilo que a gente fala, no céu você vai entrar sem nenhum problema sequer. Se você não tem saúde nesse mundo, lá você vai ter. Se você não tem paz nesse mundo, lá você vai ter. Se você tem algumas crises, e pode ser inúmeros tipos de crises, lá no céu você não vai ter nenhuma crise. Se você tem desconfiança, lá no céu você não vai ter desconfiança. E nem vão desconfiar de você também. Que Jesus é o nosso Salvador e Ele está lá no céu conosco. Estará lá no céu conosco. E muitas vezes a gente pode perguntar o seguinte, o que é ter um Salvador? Será que eu preciso? Será que você, Ruth, precisa de um Salvador? Você já nasceu na igreja, né? Então você talvez aqui hoje, talvez não, com certeza, você é a pessoa mais experiente em termos de experiência cristã. Tem mais do que eu nasci na igreja também. Você nasceu também, né? Mas a Ruth também nasceu e ela tem mais experiência do que nós. Mesmo assim, você acha que precisa? Mais velha, com certeza, mas com mais velho, dentro da palavra de Deus, vivendo o Evangelho, é muito mais experiência também, né? Você ainda acredita que depois de tanto tempo você ainda precisa de um Salvador, Ruth? Precisa de um Salvador? Oi? Todo momento da nossa vida, a Ruth aqui, para quem nos assiste, todo momento, todos os dias da nossa vida. Mas o que é ser um Salvador? Muitas pessoas vão falar assim, me salvar do quê? Né? Esses dias eu vi uma pessoa falando assim, como é viver em São José dos Campos. Pessoa que veio de outro lugar para cá, e tem bastante... São José dos Campos está ficando muito conhecido, principalmente pela segurança, né? Por não sei quantas mil câmeras aí em volta da cidade aí, pelo COI, pelo CSI Joseense aí. E tá cheio de videozinho agora como é morar em São José dos Campos, promovendo a cidade lá em cima, né?
E alguns ficam revoltados, que eu gosto, que eu não gosto. Alguns dizem o seguinte: eu não gosto quando eu estaciono e alguém fala que quer cobrar para olhar o meu carro. Olha, já tem 3.000 e poucas câmeras olhando meu carro. Eu vou ter que pagar para uma pessoa olhar o meu carro. Olhar eu também olho, né? Então, é a mesma coisa que eu acabei de dizer aqui. Muitas pessoas falam assim: mas tem um salvador do quê? Do que eu preciso do salvador para ser salvo do quê? O que eu tenho feito que eu estou tão perdido assim que eu não consigo enxergar, e diz que eu ainda preciso de um salvador ainda, que eu não consigo sair dessa situação. Vocês conseguem entender que o ser humano, ele arruma desculpas e vai protelando a ideia de que não precisa de um salvador. E isso é um dos maiores mentiras, maiores erros que Satanás inculca na nossa mente, na nossa vida. Você olha para trás e fala assim: nossa, eu tenho uma esposa, eu tenho um filho, eu tenho uma casa, eu estou prosperando, ou estou no caminho para prosperar. E de repente alguém dá um estudo bíblico, alguém fala alguma coisa assim que a gente, eu, Aurelino, Josa, a gente deu muito estudo bíblico junto. De vez em quando as pessoas falavam assim: mas eu não preciso de um salvador. Ué, me salvar do quê? Eu não roubo, não mato. E eu trato bem minha esposa, trato bem meus filhos, trato bem meu empregado, sou bom empregado. Né, Aurelino? Como colocar dentro da mente de um ser humano que não depende dele a salvação? Que você, apesar de todo aquilo que você possa fazer de bom, que eu posso fazer de bom, todos nós necessitamos de um salvador. E eu gosto de pregar, o Adriano até me lembrou esses dias, falou assim, eu falo bastante coisa assim: se você acreditar em Deus, ele vai vir. Se você não acreditar em Deus, ele vai vir do mesmo jeito. O problema é que quem acredita e quem aceita vai para um lugar que o outro não vai. E aí não adianta mais chorar. Sabe, Deus é um Deus de amor, é um Deus compassivo. Mas naquele grande dia, onde ele separará o joio e o trigo, os cabritos e as ovelhas, naquele dia, ele vai olhar para algumas pessoas, e tomara que não seja eu nem você, Oxalá, a Bíblia diz, não seja eu nem você, e vai falar assim: maldito, afastai-vos de mim. Ué, mas aquele Deus não era Deus de amor? Que quando eu dobrava o joelho me perdoava? Que quando eu pedia algumas coisas ele me dava? Que sempre intervia na minha disposição? De repente agora Deus me está me chamando de maldito? Não me conhece? É porque naqueles dias, irmãos, Jesus virá como justiça. Por enquanto, ele ainda é seu Salvador. Mas no dia que Jesus vir com justiça, para fazer justiça na face da terra, se você não estiver do lado dele, se eu não estiver do lado dele, quando eu digo estar do lado, não é tomar partido, é se entregar para ele, nós seremos considerados como cabritos, como joios. E a Bíblia diz o seguinte, que muitos dirão o seguinte: Senhor, mas expulsamos demônios no teu nome. Expulsaram mesmo, o nome de Jesus tem poder. Não foi a pessoa que expulsou, foi o nome de Jesus que expulsou. Fizemos maravilha no teu nome. Nós fomos visitar as prisões. Nós fazemos muitas obras sociais. E agora o Senhor diz que não me conhece? Sim, irmãos. A nossa obra não faz a porta do céu se abrir. Somente a graça de Jesus. Por isso que nós temos garantia. E a primeira delas é que nós temos um Salvador no céu. E esse Salvador, ele vai nos salvar de nós mesmos. Sabe por quê? Porque nós somos o maior empecilho para a nossa salvação. Sempre teremos algum tipo de comparação. Sempre, mesmo nascendo na igreja, eu vou falar por mim, ele nasceu também, ela nasceu, mas eu vou falar por mim agora. Mesmo nascendo na igreja, 52 anos de adventismo, nós somos seres humanos, iguais a qualquer outro ser humano. E de repente você balança na fé. Porque os problemas vêm, os problemas chegam. E Deus Jesus nunca prometeu que a igreja era
um carro blindado que não permite que os problemas cheguem até a gente. Nunca prometeu isso. E a gente começa a questionar: que Deus é esse que permite que isso aconteça na minha vida? Que Deus é esse que faz com que eu perca o emprego? Ou que eu não arrume mais emprego? Maldita hora que eu virei adventista do sétimo dia, não posso trabalhar mais no sábado. E a gente já escutou isso aqui dentro dessa igreja. E a pessoa está fora e está numa situação bem difícil e não enxerga a situação que está. Não enxerga. Esses dias eu encontrei com um rapaz, né? E ele fala assim: depois que eu conheci a igreja adventista, minha vida se tornou um inferno. Porque eu sei a verdade e não consigo praticá-la. E toda noite isso me consome. Antes eu não tivesse conhecido, né? Irmãos, em vez da pessoa agradecer porque conheceu a verdade, em vez da pessoa não lutar contra a verdade e aceitar Jesus como seu Salvador, a pessoa prefere analisar desse jeito que eu acabei de falar. Irmãos, o Salvador está garantido para nós, nós querendo ou não, aceitando ou não, Jesus já se garantiu para nós. Basta você e eu aceitar. Sabe, em 1 Pedro 1, versículo 4, que é o segundo versículo, serão 7. Projeta para a gente, João, por favor. Lá diz o seguinte, vamos ler primeiro. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros. Vou pegar numa outra linguagem. Para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada no céu para vós. Reservado e guardado é a mesma coisa, né? Sabe, esse dia a gente estava discutindo na sala dos professores sobre herança. Sobre deixar uma vida melhor para o filho, ou muitos que receberam a herança com o pai vivo ainda, ou o pai deixou alguns bens, outros nem deixaram nada. Sabe, irmãos, para minha mãe herdar o que é do meu pai, do meu avô, ela só teve que esperar 73 anos só. Só isso. Meu avô viveu 97 anos. Sabe, Luiz, minha mãe só precisou viver 73 anos para herdar o que é do meu avô. Sabe, a herança é uma promessa de que você vai receber sem que o doador morra. Você vai receber ela antes, muito antes do que você merece. Porque a herança é uma coisa merecida aqui na terra. Mas lá no céu é uma coisa concedida. Deus nos concede herança porque Ele quer. Como bênção, como prova do seu amor por nós. Sabe, aqui na terra, eu falo para meus alunos, eles falam o seguinte, muitas vezes, né? Ah, professor, meu pai tem 2 casas e eu sou filho dele, eu vou ter uma casa. Falei, quantos irmãos você tem? Tem 4. Falei, nossa, vamos tudo morar dentro da mesma casa, então. Né? Mas por quê, professor? Porque uma é do seu pai, a outra vai ser para você e para os seus 4 irmãos. E se o seu pai viver 90 anos? Nossa, professor, mas o senhor já está colocando pedra no caminho, o senhor está desmotivando. Falei, então você quer que seu pai morra logo, então? Aí fala, não tem jeito de conversar com o senhor. Mas é verdade. É verdade. Lá no céu, você vai receber uma herança sem que ninguém sofra, sem que ninguém parta. E lá diz que é uma garantia que você terá uma herança. Assim como na terra, irmãos, por mais corrupto que seja o país, ainda temos a garantia de receber a herança daquilo que nos pertence por causa dos nossos pais. Se o seu pai deixar alguma coisa aqui na terra, o herdeiro direto vai receber essa herança, por mais corrupto que o pai seja. No Brasil ainda funciona isso, pelo menos. Mas é uma garantia. E lá no céu isso vai ser uma verdade absoluta. O problema é que aqui muitas vezes nossos pais não têm quase nada. Ou não tiveram nada mesmo. Ou alguns tiveram alguma coisa. Lá no céu, independente do pai ter tido algo ou não ter tido algo, todos herdaremos igualmente. Todos herdaremos igualmente.
A única diferença que terá no céu, Adriano, é que algumas coroas terão mais estrelas do que outras. A Bíblia diz isso. Mas não será para diferenciação de classe. Lá no céu não terá a classe daqueles que levaram ao batismo 5 pessoas, aí mora mais perto do trono de Deus, aqueles que os outros moram na periferia, né? Tipo assim, Zona Norte ou Centro, né? Aqueles que levaram 10 pessoas, vai chegando mais perto do trono. Aqueles que levaram 1000 pessoas através do batismo, ou aqueles que levaram milhares de pessoas, que nem o Alejandro Bullion. Não, eles vão morar pertinho, já, divisa já com o céu mesmo, com a cidade santa mesmo, ali do lado do trono. Não, não existe isso, irmãos. Lá no céu não vai ser separado por castas, ou por etnias, hierarquias. Não, lá não vai ter isso. Todos nós seremos filhos de Deus, e a única diferença que a Bíblia diz é que nós teremos uma coroa e que umas terão mais estrelas que a outra, porque algumas coroas representam pessoas que trabalharam incansavelmente para que o evangelho fosse pregado. E claro que aquele que trabalha incansavelmente para o evangelho ser pregado tem mais frutos, tem mais resultados. Levou o maior número de pessoas a conseguir levou o maior número de pessoas a conhecer Jesus Cristo. Sabe, essa é uma segunda garantia, a herança. Nós temos um Salvador no céu que nos prometeu uma herança. E tem uma terceira garantia também. Está em Lucas 10, versículo 20. Que é muito importante também. Nós começamos como Salvador e com a garantia que esse Salvador nos promete. Mas olha o que está escrito lá. Mas não vos alegreis se por vós sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Aqui tem o seguinte, eles estavam contentes que os espíritos se dobravam perante eles. Eles estavam expulsando demônio lá. Eles estavam cheios de poder do Espírito Santo ali. E ficaram muito satisfeitos com aquilo. Ficaram bem contentes com aquilo lá. Ficaram maravilhados. Jesus falou assim, sei não. Você não é mais importante do que está escrito aqui, irmãos. O vosso nome é escrito nos céus. Lembra que eu acabei de falar aqui no começo? Senhor, mas expulsamos demônio em teu santo nome. Dizendo maravilha. Não vos conheço, maldito. Afastai-vos de mim. E serão lançados no lago que está preparado para o diabo e seus anjos e vocês também. Isso aqui não é garantia de salvação, irmãos. Nós vemos igrejas por aí, dobrando o demônio aí, fazendo o demônio ajoelhar perante eles aí, faz o que quer com o demônio. Mas antes, alegrai-vos, porque o seu nome está escrito nos céus. Nem todo nome está escrito no céu. Mas Jesus promete que o nosso nome estará no céu. E se o seu nome, uma coisa interessante sobre herança, né, que acabei de falar, que o meu avô faleceu, viveu 97 anos, faleceu ano passado, dia 10 de maio do ano passado. E minha mãe, claro, recebeu a parte que lhe cabe. Mas ela teve que apresentar um documento, apresentar um RG, provando que era filha do seu Avelino Fernandes da Silva. Lá no céu, mesma coisa, irmãos. Como que você vai receber uma herança sem o nome escrito no céu? E a Bíblia diz assim que nós receberemos, nós não sabemos ainda. Sabe, Luiz? Você não sabe ainda. Mas diz que quando você entrar no céu, quando você pisar no mar de cristal, um anjo vai vir, naquela multidão de gente, esperando entrar no céu. E aí Jesus vem para receber todos, né, de braços abertos. Adão se levanta maior do que todos, gigante, enorme. E Adão vem caminhando. E Jesus devolve esse mundo para Adão. Coroa Adão ali de volta. E Adão chora, ajoelhado aos pés de Jesus, agradecendo a chance de se arrepender e ser salvo. Cada um de nós, irmãos, vamos receber uma pedrinha. O que vai estar escrito nessa pedrinha? O nosso nome. O novo nome. Você não vai chamar mais Ézer, mais Aurelino, né? O rapaz falou que Aurelindo, né, Aurelindo? Aurelindo.
Não vai chamar mais Ana. Não vai chamar mais Ruth. Porque são nomes com significados humanos, muitas vezes significados de sofrimento. A Bíblia diz que tem muitos nomes que têm significado de sofrimento, de angústia, sabe, de esperança. Lá no céu você terá um novo nome. Você vai ser uma nova criatura. Você vai olhar para você e você não vai ver, não vai reconhecer seu braço, sua mão. Você não vai reconhecer, você terá um corpo glorificado. Um corpo sem mácula, um corpo como de Adão antes do pecado. Mas você vai saber que é você por causa das suas lembranças e por causa do seu caráter. E Deus não apagará nenhuma lembrança de você que você tenha adquirido nessa terra. Você vai olhar assim, como pode eu olhar ali para um espelho e falar assim, isso aí não é eu não. Isso aí é eu, né? É o Brad Pitt que está ali, né? Só magrinho, bonito ali. Não, você terá um novo nome lá na glória, irmãos. A Bíblia diz isso, amém, não é verdade? Um novo nome lá na glória. Um quarto garantia. Antes um pouquinho, a Bíblia está dizendo que não vos alegreis. Você tem um nome hoje que muitas vezes é reconhecido aqui na terra. Quantos nomes são reconhecidos aqui na terra? E de valor. Isaac Newton, né? Alva Edison, Thomas Alva Edison. Da nossa igreja mesmo, Guilherme Miller, Ellen White, tantos outros nomes aí. Mas sim, e eu que não sou reconhecido por ninguém? E daqui, o meu avô que viveu 97 anos, que tirando agora minha filha e o meu netinho, quando meu netinho morrer, vai ser a última pessoa que lembrará dele. Vocês conseguem entender isso? Quando o meu netinho morrer, eu já vou estar morto há muito tempo, mas ele vai ser a última pessoa que se lembrou do avô, do bisavô. E ninguém mais se lembrará do seu Avelino. Não, irmãos, nós teremos um nome que jamais será esquecido. Jamais será esquecido lá no céu, por toda a eternidade. Quarta esperança, quarta garantia. Colossenses 1, versículo 5. Colossenses 1, versículo 5. A quarta garantia. Eu falei para vocês, tem muito mais. A gente pode procurar muito mais garantia do que a gente possa imaginar. Mas uma coisa que hoje em dia poucas pessoas têm é isso aqui, irmãos. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra do Evangelho, da verdade do Evangelho. Uma coisa que está acabando com o mundo hoje é a falta de esperança. Esperança vem do verbo esperançar. Eu achava que era esperar. Não é. É aquele que busca algo, né? Ele busca algo. As pessoas perdem a esperança e as pessoas entram em conflito. As pessoas perdem a esperança e entram em depressão. As pessoas perdem a esperança, ficam ansiosas cada vez mais. Síndromes de tudo quanto é tipo. E é o mundo que nós vivemos hoje, né? Mas a esperança diz que lá no céu nós temos uma esperança, uma realidade. Aquilo que nós esperamos está por vir. E muito melhor do que tem agora, né? Lá no céu não vai ter dores, não vai ter flutuações de sentimento. Hoje eu amo você, amanhã eu te odeio. Hoje eu quero ficar junto, amanhã eu quero longe de mim. Pais refutando os filhos, filhos refutando os pais, sabe? Adultos se tornando como crianças, imbecis, sabe? É impressionante, né? O que tem de adulto imbecil hoje? O imbecil coletivo, tem até um livro que fala sobre isso. Como a imbecilidade está ganhando o mundo. Sabe? Por aí vem também a desesperança. Mas nós, como filhos de Deus, nós temos um Salvador que nos garante uma herança, porque nós temos um nome. E esse nome nos traz esperança. Porque se eu tenho um novo nome na glória, eu vou ter um nome para quê? Tem que ter um resultado. Tem que ter um motivo para ter um nome. Esse motivo é o seguinte: ele me dá a esperança de um dia entrar no reino dos céus. Sabe? Caminhando agora para quinta
quinta garantia. Efésios 6, versículo 9. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, para que com ele não há acepção de pessoas. Irmãos, lá no céu nós teremos um Senhor. Aquilo que eu acabei de falar um pouquinho antes aqui. A única diferença que teremos lá no céu são estrelas na coroa. Tem estrelas que não vai caber onde ter pedra preciosa mais. E ninguém vai ficar com inveja de ninguém, não. Vai ficar grato pela sua coroa. A Bíblia diz isso, né? Mas Deus não fará o quê? Diferenciação de pessoas. Não vai ter rico e pobre, miserável. Você merece mais, você merece menos. Você merece uma casa melhor. Você mais ou menos, porque você não fez nada lá na terra. Imagina o ladrão da cruz lá no céu, se fosse feita acepção de pessoas, irmão. Já parou para pensar, Aurelino? O ladrão na hora ali, o que ele trabalhou pelo Evangelho? Quantas pessoas ele deu estudo bíblico? Quantas doações de cesta básica ele deu? Quantas esmolas ele deu? Quanto trabalho missionário ele fez? Mas Jesus falou assim, em verdade te digo hoje eu te digo uma verdade, agora, confia em mim, no futuro estarás comigo no paraíso. Olha, então não tem diferença de pessoas. Ele poderia falar assim pro ladrão, assim, eu vou morrer hoje, mas você ainda vai viver alguns dias ainda. Porque a verdade é que é essa, Jesus morreu naquela sexta-feira. Os ladrões foram quebrados seus ossos e eles morreram dias depois. Por infecção, por desidratação, por um monte de coisa. E Jesus está falando assim, deixa eu decidir primeiro, eu vou ressuscitar e vocês vão estar vivos ainda. Quando Jesus ressuscitou, eles estavam vivos ainda, irmãos. Eles foram crucificados novamente. Ele falou, depois que eu estar, eu analiso a situação. Você tem uns dias aí para você pensar, refletir, vamos ver se você merece o céu mesmo. Não. Jesus falou o seguinte, estarás comigo no paraíso. Deus não faz acepção de pessoas, nós temos o Senhor lá no céu. Lá no céu nós não vamos fazer o que nós queremos. Com a libertinagem, sabe? Lá no céu nós nos reportaremos a Deus. Em Isaías 66, ele diz o seguinte, que de uma lua nova a outra lua nova, de um sábado a outro sábado, virão toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que interessante, lá no céu, depois de tudo renovado, depois de tudo feito e acabado, depois dessa terra queimada com fogo, depois de Deus ter feito o novo Éden, e ele nos espalhar pela face da terra, junto com a cidade santa no Monte das Oliveiras, ele diz o seguinte, que de 30 em 30 dias, e todo sábado, de 30 em 30 dias, talvez seja uma reunião maior, não sei explicar, um concílio maior. Igual quando a gente faz as coisas aqui na central, junto em toda uma igreja maior, mas de sábado a outro sábado virão toda a carne adorar perante mim. Lá no céu, irmãos, nós vamos louvar Deus no sábado. O sábado está ligado aqui na terra e está ligado no céu também. Nós temos um Senhor que nós temos que obedecer. Se você não obedece a Deus agora aqui na terra, como você obedecerá no céu? Se você não obedece seu pai e sua mãe aqui na terra, que é o mais próximo que nós temos de Deus, como que essa criança ou você mesmo obedecerá a Deus que nunca viu e nunca ouviu? Simplesmente sentimos a sua presença, a sua manifestação, né? Nós temos o Senhor, e esse Senhor nós temos que nos reportar a Ele com toda a decência possível. A sexta garantia, Hebreus 11, versículo 16, e caminhando já pela última garantia, Hebreus 11, versículo 16. Será que desde uma festa da lua nova... Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se vergonha delas de se chamar de seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade.
você vai ter um lar lá no céu. E lar é aquele lugar para onde você volta. É aquele lugar que você quer voltar. Por isso que nós temos horror à morte. Nós não fomos criados para morrer. Mas nós temos saudade do céu. E nós queremos voltar para lá. Essa saudade é quando você enxerga Jesus como seu Salvador e aquilo começa a te incomodar. Você tem, como eu vou dizer assim, uma certa estabilidade aqui na vida. Apesar de não sermos ricos, Deus tem nos proporcionado, pela sua bondade, bênçãos. Deus tem nos conduzido até aqui, nos ajudado. Nós temos nossos filhos. E por mais problemas que nós tenhamos na nossa vida diária, nós temos até uma vida calma, tranquila, perto de muitas pessoas por aí. Não é verdade? Mas quando a Bíblia fala assim, nós teremos um lar, e Deus colocou dentro de nós essa vontade que está lá dentro, mesmo nós não conhecendo. Eu acabei de falar, você tem sua esposa, você tem seu filho, você tem sua filha, você tem seu emprego, mas algo falta. Está faltando algo que te incomoda. E a gente procura, eu já saí fora da igreja, fiquei muito tempo fora da igreja, anos fora da igreja. Já faz 32 anos que eu não saí mais da igreja. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Hoje minha família inteira está na igreja. Mas falta algo. E você não entende por que está faltando algo. Eu tenho minha casa, eu tenho um emprego, tudo, mas algo está me incomodando. Eu estou buscando algo que eu não consigo saber o que é. Sabe o que é? É um lar que está esperando você lá no céu. Porque aquilo que Deus colocou dentro de você, dentro de mim, lá no íntimo do seu ser, busca algo que você não conhece, mas Deus deixou plantadinho lá. A sementinha, que germina aos poucos, e vai se deixando de ser semente, e vai arranhando, e vai cutucando, e querendo brotar e germinar todo custo. E começa a trazer dor para você. Porque nós queremos resistir. Mas essa semente germina, irmãos. Ela germina. Ela germina. E Deus nos promete um lar. Nós queremos voltar de volta para Ele. Um lar que nós nem conhecemos. Eu não gosto de pousar fora de casa. Eu vou no Cadig lá, porque eu sou obrigado a ir. Mas eu não gosto. Nunca gostei. Ah, mas na casa da sua mãe, nem na casa da minha mãe eu gosto de pousar. Ah, vou lá no sítio do meu pai, não gosto. Gosto da minha casa. E a gente quer voltar para o lugar que a gente gosta, né? Onde a gente está ali. Meu netinho é a mesma coisa. Não gosta de pousar fora da casa dele. Gosta da casa dele, né? Sabe, irmãos, dentro de nós há uma saudade imensa daquilo que nós não conhecemos. A saudade daquilo. Creem ali, o Adriano conduziu bem o hino, com os pés na terra, mas os olhos do céu. Quando você não tira o olho daquilo que você quer. Você não tira o olho daquilo que você almeja. E muitas vezes você é o único dentro da sua casa, ou a única, que é o pilar mestre que sustenta a casa. Muitas vezes a sua decisão de se manter firme, ou de acreditar em algo, ou de buscar a verdade, é que vai fazer com que sua casa inteira, sua família inteira seja salva. Através de Cristo Jesus. Sabe, irmãos, nós temos família. Eu tenho família, todo mundo que tem família que está aqui dentro. Mas sempre tem um que é a escora da casa. Os dois não pensam igual, não têm a fé na mesma constante, na mesma intensidade. E Deus coloca essa responsabilidade sobre aquele que é o esteio da casa, aquele que é a âncora, aquele que é o baluarte ali. E Deus coloca essa responsabilidade sobre nós e nós temos o dever de assumir essa responsabilidade. Deus só busca aqueles que têm potencial para entrar nesse lar celestial. Sabe, irmãos, Deus conhece o futuro. Deus já sabe se você vai ser perdido ou se você vai ser salvo. Deus não prepara o futuro.
Ele conhece o futuro, é diferente. O diabo, ele faz assim, ó. Você entra numa igreja e o diabo fala assim para você assim: olha, estou vendo uma revelação aqui que vai acontecer isso e isso com você. Pode ter certeza que o diabo está preparando para que aquilo aconteça de verdade. Mas ele está preparando, ele está mexendo os pauzinhos. Com Deus é diferente. Deus conhece o futuro infinito pela frente. E ele fala assim, ó, vai acontecer isso, isso, porque eu sei, eu vejo o futuro, é diferente. E quando você vem para a igreja, quando você aceita a verdade, quando você se mantém consagrado, a gente nasceu na igreja, nos manter consagrados, não é nada diferente daquele que chega agora. Não tem nenhuma diferença. Sabe, Deus se preocupa com aqueles que têm potencial para entrar no reino dos céus. Se você, um bom empregador, um bom patrão, ele escolhe os maus funcionários, irmãos. Ele escolhe os maus funcionários. Eu, sendo um patrão honesto, capaz, inteligente, e Deus me deu capacidade de escolher bem os funcionários que vão trabalhar comigo, você acha que Deus não vai escolher aqueles que entraram no reino dos céus também? Jesus disse também, sim, que aqueles que tu escolheste, o Senhor me deste. Não é isso que está escrito na Bíblia? Aqueles que tu escolheste, o Senhor me deste, para que eu morresse por eles. Sabe, irmãos, Jesus morreu para o mundo inteiro, mas só alguns vão entrar no reino dos céus. Em João 14, versículo 2 a 3, por favor. Eu falei que ia ser 7, mas vai ser 8 versículos, tá, irmãos? Já estamos acabando já. João 14, 2 a 3 diz o seguinte: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Sabe, irmãos, deixa aí, João, por favor. Está dizendo, na casa do meu pai há muitas moradas. 1/3 dos anjos caídos foram lançados fora dos céus. E eu não tenho ideia de quanto que é 1/3 dos anjos caídos, mas são bilhões de seres celestiais que foram expulsos do céu. Foram expulsos porque não achou lugar mais para eles lá. A mente deles não mudou. Eles não aceitaram a submissão a esse Senhor Jesus como nosso Salvador. Não tem lugar para ele mais. Como eu acabei de falar, um funcionário rebelde tem lugar para ele na empresa? Não tem lugar para ele na empresa. Eu me lembro da situação que um funcionário foi demitido da Embraer e depois no outro dia a mãe foi lá tentar interceder na Embraer para que o filho ficasse na Embraer. Ela não foi nem recebida. Saiu da portaria. Sabe? Não tem quem faça entrar no reino do céu a não ser Jesus Cristo. Não tem quem faça. E lá tem 1/3 das moradias do céu da cidade santa vazias. Por isso, volta um versículo para mim, João, fazer um favor. Dá para voltar? Na casa do meu pai há muitas moradas. Gente, já tem moradas lá. Jesus não vai construir nenhuma morada mais, não. Sabe quando alguém vai para sua casa receber? Apesar de eu não gostar de pousar na casa de ninguém, eu gosto de receber pessoas na minha casa. Olha a diferença. Eu adoro receber pessoas na minha casa. E quando eu vou receber os amigos, eu preparo a casa. Eu deixo a casa mais organizada, mais bonita. E Jesus daria o seguinte, ó. Se não fosse assim, eu teria dito, ó, não tem nada lá não. Eu não tenho para mentir para vocês. Mas eu vou preparar-vos lugar. Ó, não tem, mas eu vou preparar. Não, ele está dizendo que tem. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ó, se não tivesse, eu ia preparar lugar do mesmo jeito. Ó, não tem, mas eu vou preparar lugar para que tenha. Sabe? Jesus, ele deve passar pelos pátios celestiais, pelos passos celestiais, pelos pátios, e ver aqueles condomínios assim gigantescos, enormes, tudo de ouro, de cristal, de pedra preciosa.
a perder de vista. Quem já foi em Brasília, deve já ter, você vê aqueles condomínios naquelas avenidas enormes, assim, né? Tudo à mesma altura, que vai tudo igualzinho, um do ladinho do outro, assim. E Jesus deve caminhar por dentro daquelas ruas, tudo vazio, irmãos. 1/3 que está no céu só. 2/3 foram expulsos do céu. Tudo vazio. Talvez ele olhe assim e fale assim: Adriano, ele gostaria da cama dele aqui nesse lado. Uma poltrona desse lado, um abajur do outro para ele ler. Talvez o irmão ali com a esposa falou: eles gostam assim, gostam de assar a cor, a decoração. Jesus conhece o gosto de cada um de nós, irmãos. Ele está preparando o lugar para que nós possamos estar junto com eles. Hebreus 11:16 também, por favor. Diz o seguinte. Hebreus 11, versículo 16. Eu vou ler aqui, tá? Mas agora desejo uma melhor, isto é, a celestial cidade. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Tá? E o 7º, põe lá, João, para nós, por favor. Hebreus 10, versículo 34, para a gente terminar. Que a gente começou como Jesus, como nosso Salvador. E a gente vai terminar com essa garantia. E essa garantia, irmãos, ela é eterna. Tá? Diz o seguinte: porque vós também vos compadeceste dos que estavam nas prisões e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Aqui está dizendo que eles aceitaram perder tudo por causa de Jesus. Expoliação é roubo. Nessa linguagem que está lá, vou ler para vocês aqui. Porque vós vos compadeceste das minhas prisões e dos meus sofrimentos, e com alegria também permitiste o roubo dos vossos próprios bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Sabe? Posse. Quando você entrar no reino do céu, João, Jesus vai te dar posse. Sabe o que é isso? Depois que você receber essa posse, ninguém pode tirar de você mais. Isso é possessão, é direito. Quando você tem um título ao portador, uma possessão melhor e permanente. Você pode ter uma casa boa agora, no céu vai ser melhor e permanente. Sabe? Eu gosto de falar assim, tudo que Deus nos dá nessa terra, irmãos, pode ser bom e muito bom, porque Deus realmente é bom. Mas ele é transitório e passageiro. Sabe, irmão Luiz, uma cura miraculosa que a gente espera, mesmo aqui na terra, é transitório e passageiro. Lá no céu não, vai ser por toda a eternidade. Glória a Deus por isso, uma possessão melhor e permanente. Com essa ideia dessas 7 garantias, irmãos, possamos começar a semana aí e nos preparar cada dia mais, porque Jesus está cada dia mais perto de voltar. E tem um pensador que diz o seguinte, que são 70 anos, 80 anos ou 90 anos. Meu avô um dia falou assim, eu me lembro quando eu tinha 8 anos de idade. A idade que ele começou a se lembrar das coisas. Brincava, corria. E hoje eu estou com 97 anos e estou morrendo. E chega ao fim, para todo mundo um dia. Chegou para ele. Chegou para minha avó, para meus outros 2 avós, para os meus tios. E vai chegar um dia para mim também. Irmãos, não espero que Jesus volte daqui 100 anos. Você não vai viver 100 anos. Você não vai viver 50 anos mais do que está hoje. Daqui 50 anos eu terei 104 anos. Não acredito nem um pouquinho nessa possibilidade. Não acredito. Eu sei que Jesus volta para mim antes mesmo dele voltar para o mundo inteiro. Sabe, um dia ele vai voltar, como é que fala assim, literalmente, nos céus com seus anjos de glória. E eu verei isso, mesmo que os olhos meus estejam
fechados na sepultura. Porque a Bíblia diz o seguinte, que aqueles que dormem jamais serão passados para trás, quer dizer, aqueles que estão mortos verão Jesus primeiro. Subirão primeiro. Não serão deixados para trás. Eles serão ressuscitados primeiro. Depois nós, os vivos, encontraremos com Jesus nos ares. Olha que esperança. Eu morro antes de Jesus voltar. Pode ser que Jesus volte, eu vejo. Mas se eu morrer antes dele voltar, Jesus me dá garantia que eu vou ver ele primeiro do que os vivos. Isso é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. Que fiquemos com essa ideia das garantias que Deus nos dá. No desejo de oração. Amém.